de hoje é um tema bastante interessante, principalmente para quem está começando e para aqueles que já estão no mercado, mas acabam não fazendo isso de uma forma correta, né? Que é exatamente o checklist do trader, né? Na maior parte das coisas que a gente faz, a gente cria uma rotina para poder executar melhor, né? Executar melhor, né, as nossas atividades, né? E aqui, no mercado financeiro, né, quando eu falo aqui é porque eu estou aqui na XP, então a gente inspira e transpira mercado financeiro a maior parte do dia, né? São 8 horas, aí, 20 horas e 10 minutos, e a gente está aqui falando de mercado, eu dentro da corretora, então transpiro o mercado financeiro a maior parte do tempo, né? Então, a gente acaba criando uma rotina, né? E tem, basicamente, um checklist para atuar durante todo o dia. Em outras profissões, que não no mercado financeiro, normalmente as pessoas costumam também executar suas atividades de uma forma mais organizada, né? E no mundo do trader, algumas informações, né, que o iniciante, o intermediário, acaba deixando passar batido, acaba sendo extremamente representativo no final das contas, lá no final da história, né? A gente acaba tendo uma diferença grande na nossa performance, nos nossos resultados, uma vez que a gente deixe passar batido alguns pontos que são de capital importância para a nossa tomada de decisão, né? E são exatamente esses pontos que eu vou falar com vocês na apresentação de hoje, né? Então, a ideia aqui para passar para vocês, né, o que a gente utiliza no dia a dia, né, e que não necessariamente, né, vocês não possam acrescentar algumas coisas a esse checklist, né. Eu começo falando exatamente sobre a agenda econômica, né. O iniciante, o intermediário, né, muitas vezes ele nem sabe que tem uma notícia para sair, por exemplo, às 10 horas da manhã, às 13 horas da tarde, às 15 horas da tarde. Talvez ele não saiba que tem payroll, de repente está operando o dólar, né? E isso é de capital importância, né? Quem já está há mais tempo, já chegou no estágio profissional? Não, né? Já tem todo esse checklist pré-definido e sabe muito bem quais horários o mercado pode ter mais volatilidade. Pode parecer que não, mas uma única operação, né, que você tome um stop maior do que deveria, né, ou de repente tome uma decisão no momento onde o mercado te ofereça um nível maior de risco e isso acabe resultando em algo negativo, pode te levar a um valor financeiro muito superior do que as suas expectativas. E isso acontece pela volatilidade imprimida no mercado, dado a um fato que somente se a gente estiver a par da agenda econômica, a gente vai conseguir se beneficiar ou se proteger desse dado, tá certo? Algo que eu faço ainda na cama, né? Acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço é, né, desligar o despertador, pegar o celular, olho a agenda econômica e olho as bolsas mundiais. Isso a gente está falando 6, 7 horas da manhã, quando eu me dou o luxo de acordar um pouco mais tarde, né? Então eu já sei que, né, o SP500 futuro está subindo, ou caindo, ou está no 0 a 0. Eu já sei como foram as bolsas na Europa, né? Apesar de não tentar criar um viés com base nisso. Mas eu já tenho, né, uma prévia de como os mercados lá fora atuaram durante a madrugada e estão atuando, no caso do SP500 futuro, é a principal referência que eu acabo olhando. Então, nós temos que ter sempre, né, essa visão já logo muito cedo, né? Não dá para chegar aqui, né, no mercado 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, sem ter consultado a agenda econômica, sem ter uma noção de como foram as negociações pelo mundo afora, né? Análises detalhadas, né? O iniciante,
ele visa o resultado, né, imediato. O resultado é para ontem. Ele chegou na bolsa essa semana e ele já quer extrair dinheiro do mercado. E muitas vezes ele bate o olho em um movimento, seja através da análise gráfica, ou através da leitura de fluxo, por exemplo, para quem faz o tape reading, ou até mesmo que seja uma técnica diferente dessas que eu estou citando, né? E já vê ali uma operação, né? Poxa, eu vou tomar uma decisão aqui. Mas talvez, com uma análise mais detalhada, ele possa encontrar informações que mude a sua opinião, a ponto de entender que, estatisticamente falando, aquele padrão detectado funciona menos ou funciona mais, e aí sim, com base nisso, tomaria uma decisão. Então, faz parte do checklist do trader ter análises detalhadas, né? Se vocês acompanham o trabalho, por exemplo, que eu faço, por exemplo, o trabalho que o Danilo faz, por exemplo, o trabalho que o Alisson faz, nós que somos da Arena do Investidor, aqui da XP Investimentos, vocês vão saber que durante todo o dia eu analiso praticamente o Ibovespa inteiro. Então, eu já crio um contexto na minha cabeça, porque a maior parte dos alunos, dos clientes que nos acompanham, estão ali também solicitando essas análises. Então, acaba fazendo sempre uma análise mais completa. Se você pegar, por exemplo, o trabalho que o Danilo faz, ele faz todos os dias o fechamento do mercado, onde ele analisa gráficos diários, né? E isso faz com que ele tenha uma prévia dessas análises de forma detalhada, de setores distintos, para o dia seguinte. E ele costuma separar as ações que têm uma característica mais interessante. Se vocês acompanham o trabalho do Alisson, por exemplo, né, que opera na leitura de fluxo, todos os dias ele posta na sua página, né, os pontos que para nós, na análise técnica, são suportes e resistências, né? Para eles, de certa forma, também, mas eles chamam especificamente de pontos, né? Perfeito. Então, a gente tem uma análise detalhada do mercado, né? Uma coisa que é muito importante, quem aqui já está operando e nunca se deparou, tá certo? Com você burlando, né? Você se auto-sabotando em relação às regras do seu setup. Muitas vezes você comprou pelo impulso, você vendeu pelo impulso. Quem aqui nunca se deparou com uma situação como essa, né? Provavelmente a resposta de vocês, quem já está operando, vai provavelmente me dizer o seguinte: Aliakin, eu tive um belo dia onde eu me desconectei da nave, né, me desconectei do mundo, perdi completamente o controle operacional, chegou no final do pregão, fiz 50 operações, tá? E não tive resultado. Extrapolei a minha meta de perda. Talvez o seu caso seja um caso, né, de você colocar em evidência no seu monitor principal, né, praticamente tampar o monitor com um monte de lembretes. É preciso, de fato, a todo momento seguir as regras do seu setup operacional. Isso faz parte do nosso checklist. Ao detectar uma operação, você faz um checklist por ela para ver se ela obedece todos os pré-requisitos ou não. Isso não significa que você não possa fazer todas as operações, mas significa que ao checar se existem todas as regras, você consegue classificar as operações. E aí, a autoavaliação. Então, os temas que nós vamos abordar hoje com vocês serão esses, né? Para muitos, talvez passe batido a grande maioria desses temas, né? A agenda econômica, consultar bolsas mundiais, enfim, as análises detalhadas, que de repente você prefere esconder a sujeira debaixo do tapete e não seguir todas as regras do seu setup, e por aí vai indo. A autoavaliação, né, ela não é menos importante do que qualquer um desses tópicos, muito pelo contrário, né? É ela quem vai gerar diagnósticos com relação à sua atuação. Quando você fica doente, você vai ao médico, o médico faz algumas perguntas para você e com base nos sintomas que você passar para ele através das respostas,
fica mais fácil ele chegar a um diagnóstico. E em cima deste diagnóstico, receitar determinados medicamentos. Para nós é a mesma coisa, porém, a grande maioria não faz, né? Com relação à agenda econômica, né? Eu vou passar aqui 2 sites que são gratuitos. A gente tem vários outros sites aí, tá? Mas esses são os que a gente mais utiliza e que são gratuitos, ou seja, todo mundo consegue acessar. Isso aqui tem que ser regra. Você quer ser um profissional no mercado, né? Acorda de manhã e acessa esses ambientes e consulta a agenda econômica. A gente tem isso disponível de forma gratuita no Infomoney, tá certo? Tá aí o link para vocês. E tem isso num site chamado investing.com, tá certo? Lá a gente tem tudo, absolutamente tudo. Se você quer ver os futuros, vão estar lá. Se você quer ver a agenda econômica, está lá. Lá tem a agenda econômica do mundo inteiro. Se sair dados no Chile, vai estar lá. Se sair dados na Europa, vai estar lá. Se sair dados no Japão, vai estar lá, tá certo? E eu vou passar para vocês que vocês têm que acessar isso aí. E o caminho é muito simples, tá? São esses os 2 sites. Aqui, no caso do Infomoney, né, a gente tem de uma forma muito mais resumida, tá? Deixando apenas os mais importantes do dia, né? Aqui a gente tem algo que a grande maioria não faz, né? Você pode chegar na segunda-feira e fazer um filtro, saber qual é a agenda econômica da semana toda. É só você vir aqui em filtrar, selecionar a data que você quer, né? O período de início e o período do fim que você quer ter aí como filtro. Ou seja, você pode fazer isso aqui na segunda-feira e já saber a agenda até sexta-feira. Puxar a agenda dos próximos dias, né? Ficar atento às principais notícias, né? As notícias mais importantes, elas são destacadas, tá certo? Nesses 2 ambientes. E no caso do investing.com, que a gente também consegue fazer o filtro aqui, a gente tem exatamente, né, aqui o grau de importância da notícia. Se essa importância for, se essa notícia for realmente importante, né, for de grande importância para o mercado, é um horário que, caso o mercado esteja aberto, você precisa ficar atento. Então, se isso aqui for 11 horas da manhã, né, uma notícia que tem alto impacto, está prevista aqui como alto impacto, você vai abrir um trade às 10h55, às 10h58? Provavelmente a sua decisão para este horário vai ser de proteção. Por quê? Porque é previsto uma volatilidade acima da média. E aí talvez você ainda assim defina que vai entrar na operação, mas o seu stop vai estar na máquina. Você já vai enviar a entrada, saída, né, de proteção. Vai estar atento ao botão de pânico, que é aquele botão de zerar posição se for necessário, tá certo? E às vezes a gente tem uma bateria de notícias saindo no mesmo horário. Quando eu falo bateria, sair 3, 4, 5, 8 números, 6 números importantes, 6 notícias importantes, né? Taxa de desemprego nos Estados Unidos, vendas de casas nos Estados Unidos, PIB americano, taxa de juros, Fed, fala de um dos membros do FONC, do Fed, que nada mais é do que o Banco Central lá nos Estados Unidos, o Banco Central deles, né? A gente chama de Fed, Federal Reserve. A gente tem que saber disso aí. Você quer ser um profissional? Precisa saber. Aliás, eu preciso interpretar essas notícias? Não. Mas você precisa saber que ela existe. O mercado vai interpretar. Se ela for boa de fato, o que vai acontecer com as cotações? Vão subir. Se ela for muito boa, o mercado vai subir muito. Vai subir bastante, vai ficar volátil. Se ela for uma notícia neutra, que vem em linha com o que o mercado já esperava, provavelmente vai ter pouca volatilidade. Você vai perceber normalidade nas negociações. Se ela for ruim, o mercado deve começar a cair. Se ela for muito ruim, o mercado vai despencar. Ou seja, o próprio mercado vai fazer a interpretação se essa notícia foi boa ou se ela foi ruim. Agora, eu tenho que saber que, num horário X, provavelmente o mercado vai oscilar bastante.
nível de risco vai passar a ser muito maior. Aqui no investing.com, a gente tem sempre uma prévia, que é o dado anterior que você tem, né? Já é um número anterior que foi divulgado, né? Aí depois você tem uma previsão, uma expectativa, como os investidores, os analistas estão trabalhando, qual a expectativa de mercado e qual é o número atual, né? Isso é em tempo real, tá certo? É só você atualizar a sua página do navegador, passou 1 segundo, 10 segundos do horário da notícia, ela já vai estar lá atualizada. Então, isso aqui eu nem olho, tá, pessoal? Eu nem olho. Eu não tento interpretar um número, né? Às vezes a gente acaba olhando por quê? Porque precisa passar isso para a nossa base de clientes, né? Mas interpretar isso aí, é como eu falei para vocês, o próprio mercado vai interpretar, tá? Aqui em bolsas mundiais, né? Eu poderia colocar aqui nessa grade muito mais referências para a gente observar, tá? Isso aqui, como eu falei, eu faço ainda na minha cama, de manhã, né? Às vezes vindo no caminho para XP, né? Vindo no caminho para XP, dou mais uma olhada, né? Que é exatamente o termômetro do mundo, né? Você acorda de manhã e quer saber como o mundo está, né? Eu vou lá no investing.com, pelo próprio aplicativo do celular, e entro em índices mundiais, né? Índices futuros. Lá eu encontro as bolsas asiáticas, lá eu encontro as bolsas dos Estados Unidos, que são as principais referências. O que eu mais olho? Para o SP500, tá certo? É dele que eu extraio, né? Para onde o mercado está indo naquele instante. É ele, geralmente, que o mercado mais segue aqui, tá certo? E também gosto de olhar a Alemanha, tá? DAX. Essas são, para mim, as principais referências. E aí, claro, eu acabo olhando Xangai, as bolsas do Japão, Nikkei, acabo olhando todas, né? Mas o mais relevante é saber como o SP500 está. Se vocês olharem lá, o SP500 estiver subindo 0,25, é muito provável que o nosso índice futuro aqui, ele vai abrir próximo a 0,25 também de alta. 0,3, 0,4, 0,5. Se teve alguma coisa interna, doméstica aqui, talvez um pouquinho a mais, mas em média é dali que sai o termômetro do mundo todo, tá certo? Aliakim, e como isso pode nos ajudar, né? Se você vê isso aqui tudo verdinho, 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 e você já tem uma tendência primária que é de alta, né? Poxa, não que você tenha que ficar enviesado, mas você já sabe que os mercados estão fortes, né? A gente tem aqui no Brasil uma dependência muito grande sobre o que acontece com commodities. A gente tem empresas grandes listadas em bolsa, como a gente pode citar, por exemplo, o Vale e Petrobras, que tem, por sua vez, um peso representativo dentro da composição do índice, e que a gente, claro, direto ou indiretamente, se beneficia, né, da cotação dessas commodities. Então, é importante também saber se o petróleo está subindo, se o petróleo está caindo. Se o minério de ferro está subindo ou se o minério de ferro está caindo. Alguns dias atrás a gente viu o minério de ferro aí tendo 6% de alta, né? E a Vale aqui explodindo. Olha como o Vale oscilou aí nos últimos 30 dias, nos últimos 30 pregões, né? Como o Vale subiu forte. E por que dessa alta tão forte em Vale acima da média de mercado, né? Porque a commodity performou mais do que a média de mercado, né? Uma explosão histórica na commodity. Então a ação acaba se beneficiando disso. Essas cotações a gente precisa ter. A gente não precisa fazer uma análise fundamentalista disso, mas a gente precisa ter. Isso compõe o checklist. Você quer ser um profissional? Atue como um profissional. Você quer ser grande? Pense grande, né? Tenha atitudes, né, compatíveis para que você consiga atingir o seu objetivo. Análises detalhadas, né? Análises detalhadas. Para quem utiliza a análise técnica,
isso fica bem mais clássico e muito mais claro também de ser observado, né? Para quem utiliza, por exemplo, né, a leitura de fluxo, ok? Você precisa estar muito mais ligado com o mercado, afinado com o mercado, ou seja, acompanhando ele em um intervalo de tempo mais longo, para que você tenha dentro, né, da sua cabeça e das suas anotações o viés definido do mercado, né? Mesmo quem faz a leitura de fluxo acaba tendo sempre uma tendência pré-estabelecida e mantém um histórico na cabeça de números importantes de suportes e resistências, a ponto de entender aonde o mercado pode ter situações de inflexão, bater numa resistência, corrigir mais forte para ir buscar um suporte mais relevante e antigo. E esses suportes e resistências são traçados do ponto de vista da leitura de fluxo com vários parâmetros. Variação percentual, valor de ajuste, VWAP, né? A média dos comprados, dos grandes players comprados no dia, o médio dos grandes players vendidos no dia, ajustes anteriores, e assim você vai criando um contexto. Com a análise técnica, graficamente falando, isso fica de uma forma mais explícita, né? Fica muito mais de fácil entendimento quando a gente parte para os estudos detalhados. O que seriam esses estudos detalhados, né? Pegar, por exemplo, gráficos de maiores periodicidades e definir quais são as possibilidades nesses tempos gráficos maiores. A gente já, em outras palestras aqui com vocês, falou sobre isso, né? Falamos sobre essa questão, tá certo? Pessoal, pensem num gráfico diário que está gerando uma bela compra para a swing trade. Essa bela compra ela está embasada em um setup seu. Pode ser um pivô de alta, pode ser um rompimento, pode ser, né, uma operação de correção nas médias, pode ser uma figura, seja ela um ombro-cabeça, ombro invertido, um triângulo ascendente, uma cunha que está sendo rompida, um triângulo simétrico que está sendo rompido, enfim. No gráfico diário, resultou da sua análise que ali existe uma boa oportunidade, independente do ativo. Isso pode ser, por exemplo, no dólar, pode ser, por exemplo, no índice futuro, pode ser, por exemplo, em uma ação qualquer, como Petro, Vale, etc. Quando aquele ativo produzir uma entrada, quantos investidores estão tomando a decisão de comprar naquele mesmo ponto? Então, por uma razão lógica, você já entende que existe uma entrada de fluxo de dinheiro maior, né, para aquele exato momento, para aquele rompimento específico. E isso acaba gerando o quê? Aqueles movimentos rápidos. A ação está saindo do negócio a R$10, mas ela chega em 10,05, onde ela vai produzir o sinal, por exemplo, de 10,05 ela estoura para 10,20. E isso num intervalo de tempo curto. Muitas vezes ela já sai de 10,05 e já dá um up para o 10,12, 10,15. Quem aqui nunca se deparou com uma situação como essa? Se perguntem sobre isso, quem já está no mercado. Quem está iniciando, nunca se esqueçam desse padrão. Kim, mas eu sou trader, o que eu vou fazer lá olhando o gráfico diário? Meu amigo, essas operações a gente pode nomear elas de mamão com açúcar. São aquelas operações, sabe, que é jogo rápido. Você compra 10 centavos, uma ação de R$10, ganha 1%, assim, no estralar de dedos, muitas vezes. Não que seja fácil, mas a probabilidade disso acontecer é maior. Então, fazer esse tipo de estudo acaba sendo importantíssimo, porque você sai lá do gráfico diário, entende que no diário tem uma projeção e vem para o gráfico intraday. E transforma uma oportunidade que para muitos é apenas um swing trade, para você pegar carona com esse fluxo de dinheiro de swing trade num day trade. Esse tipo de operação costuma ter
resultados rápidos, tá? O que mais que a gente tem que fazer, e isso precisa ficar muito claro nas nossas análises, definir os suportes e resistências mais importantes que a gente tem para aquele ativo que está sendo analisado. Como eu falei, pode ser dólar, índice ou qualquer ação, Petro, Vale, etc. A gente tem que ter essa definição. Porque muitas vezes, quando a gente está exclusivamente no intraday, o nosso alcance é apenas para aquele tempo gráfico. Às vezes a gente, por uma questão de perfil, né, não afasta muito o zoom dos nossos gráficos, não tem um horizonte amplo na análise e pode passar batido com um antigo ponto de resistência ou de suporte extremamente forte. E aí, de repente, na sua operação você está esperando um ganho de 20, 25 centavos numa ação, 10, 15 pontos no dólar, né? 300 pontos no índice, fazendo uma suposição, criando uma situação hipotética. E aí a resistência está no meio do caminho. Só que se você detectar essa resistência, você vai começar a ver dinheiro já no meio do caminho. Se você não detectar essa resistência, você vai colocar uma aliança no dedo e essa operação vai virar casamento. Logo, o que poderia ter deixado um lucro, mesmo que menor, mas lucro, acaba muitas vezes virando prejuízo por você não ter essa análise detalhada e, por sua vez, não fazendo o detalhamento, você não conhece, você desconhece os principais suportes e resistências daquele ativo que você está operando. E isso faz total diferença. Mexe e vira, o mercado está em uma consolidação. Às vezes a gente acaba, abre uma operação de venda e quando você se depara, a sua venda já está muito próximo de uma base da consolidação e aquilo ali está sendo uma pedra no sapato para o mercado, para aquele ativo em específico. Às vezes você compra, o mercado bate próximo de uma resistência importante, não rompe, volta. E aí, com base nisso, a gente começa a classificar as operações. Poxa, essa operação tem bom potencial? Ela tem um alvo grande? Mas se eu não fizer esse detalhamento, eu não vou conseguir traçar os meus objetivos. Se eu traçar esses objetivos, ainda assim eu corro o risco de estar cometendo um erro, porque eu desconheço, como a gente falou anteriormente, os principais pontos de suporte e de resistência daquele ativo. Como traçar os objetivos para cada ativo? Com análise detalhada, você vai ter muito mais eficiência também ao traçar os seus objetivos. Agora eu pergunto, vocês todos que estão aqui acompanhando, que já operam, quem não operam e está começando agora, é um aprendizado importantíssimo, né? Como tudo na vida, a gente precisa de uma estrutura, seja ela educacional, ou seja ela física. Fisicamente falando, é só a gente lembrar, por exemplo, de uma construção, né? Para se levantar um prédio de 15, 20 andares, você tem toda uma estrutura antes, né? Quem de nós já não se deparou com uma situação onde a gente desconhece todos esses pontos e está lá operando, tomando decisão, muitas vezes até de uma forma aleatória, descontrolada, o que é extremamente prejudicial, não só para o seu financeiro, mas também para o seu psicológico. E sabe o que é pior? Muitas vezes você vai ganhar, né? E aí isso faz com que você tenha a convicção de que você está certo. E aí depois corrigir os seus erros acaba sendo muito mais doloroso, porque você cria um vício, né? Você cria uma rotina, né? Essa rotina ela foi traçada inicialmente de uma forma errada, errônea, né? E aí depois para você reverter isso aí, talvez você tenha mais dificuldades, né? E esse tipo de situação acaba levantando a seguinte questão: como gerenciar melhor seu risco usando as características de cada ativo? Ao fazer as análises detalhadas, a gente vai perceber não só os pontos de suporte e resistência que o ativo tem, não só qual é o objetivo que eu posso buscar para aquele ativo que eu estou analisando, certo? Não só os padrões que ele tem nos diferentes tempos gráficos,
seja nos tempos maiores ou nos tempos menores, mas eu também vou conseguir traçar melhor meu gerenciamento de risco. Ali, de uma forma mais detalhada, eu também vou conhecer a liquidez do ativo, a volatilidade do ativo, o tamanho dos movimentos quando ele caminha, quando ele consegue andar, quando ele está em tendência, seja ela de alta ou de baixa. Então, eu tenho que me apoiar nisso para potencializar os pontos onde eu estou comprando, vendendo, aonde eu estou projetando e como eu vou gerenciar meu risco para aquele ativo em específico. Sem esse detalhamento, você vai operar Petrobras, mas de repente você coloca na sua tela JBSS3 e você acha que a JBSS3 é igual a Petrobras. Não é. Ela tem uma liquidez, a Petro tem outra. Ela tem um comportamento, um beta, uma volatilidade, e a Petro tem outro. De repente você sai da JBSS e vai operar Braskem, por exemplo, que já tem um book, uma liquidez completamente diferente. E sem esse detalhamento, você que está iniciando, você ainda aí intermediário, mas que não tem todo esse domínio, né, provavelmente vai ter problemas. Em algum momento você vai se deparar com uma posição maior do que deveria para aquele ativo. E você não fazendo o detalhamento, uma análise detalhada do ativo, provavelmente o risco disso acontecer vai ser bem maior. Se isso aqui não estiver claro no seu dia a dia, você perceber que não está conseguindo executar isso tudo, o que eu sugiro? Faça bloquinhos de anotações, coloca em evidência aonde tem uma webcam, aquela que você usa para conversar com colegas, enfim, vai lá e cola em cima da webcam. Você tem costume de pegar bastante o celular, enquanto você estiver operando, deixa uma folha em cima do celular com um lembrete, né, de cada um desses pré-requisitos que a gente falou até aqui. Você costuma olhar um pouco para o teto, porque tem uma luminária bonita, pendura na luminária lá do seu escritório, todo esse checklist que a gente veio falando até aqui. Galera, grande parte das pessoas que iniciam no mercado e acabam indo embora do mercado sem mesmo, né, sequer aprender de fato o que é o mercado, é justamente por passar por cima de todos esses pré-requisitos. E como eu falei, talvez aqui vocês possam retirar alguns deles, acrescentar algumas coisas aqui, trazer isso para o seu perfil. Não necessariamente vocês precisam seguir ao pé da risca, né, exatamente tudo que está aqui. Regras do setup. Kim, aí você tocou numa ferida, né? Poxa, semana retrasada saiu notícia lá que o Trump ganhou da Hillary Clinton. Eu me descontrolei, fui querer fazer preço médio. O mercado bateu praticamente limite de alta no dólar, né? Índice despencou. Comecei a vender em uma tendência de alta, comprar em uma tendência de baixa. E aí, por que isso acontece? Primeiro, talvez não esteja tão evidente, né, todas as regras do setup que você utilize. Talvez você tenha aprendido metade dele apenas. Poxa, Kim, eu estou seguindo você faz 3 meses, né? De repente você ainda não pegou o fio da meada. Poxa, Kim, estou vendo aí você operar lá, passar as suas recomendações, uma vez que você é analista, não faz as operações na física, né? Apenas emite recomendação, passando as operações na arena. Há uma semana é pouco tempo para que você tenha isso já no mecânico, né? Executando de forma mecânica na sua mente. Então você corre o risco de sabotar o seu próprio setup, a maneira que você está operando. Ali talvez não tinha de fato uma compra,
uma venda, a questão do stop. Já se perguntou sobre isso? Está evidente as regras do seu setup? Quando você vai executar uma compra, você se pergunta, poxa, mas isso aqui está certo mesmo? Né? Existe todos os pré-requisitos antes de enviar a sua ordem? Eu vejo a galera chegando no mercado, poxa, é compra, vamos comprar, fecha o olho e compra, né? Muitas vezes pelo impulso. Mercado, por exemplo, hoje, Vevar 11 divulgou notícia, abriu com alta de mais de 10%. O que você acha de uma compra, Aliakin? É muito difícil, gente, por uma razão lógica, vamos pensar friamente, né? Uma ação que já subiu 10% e a gente querer comprar depois dessa movimentação toda, né? Apesar do mercado ter muitas coisas subjetivas, algumas coisas a gente consegue deixar extremamente subjetivas. Primeiro, o nosso perfil, como atuar no mercado. Segundo, a nossa estratégia operacional, o nosso setup, as regras que nós temos. E terceiro, os padrões que o mercado tem historicamente falando. E isso, no meu modo de entender, tem que ser, né, algo extremamente objetivo. O entendimento sobre isso precisa ser objetivo. Quando a gente para analisar que historicamente uma ação que já subiu 10%, 15%, 20%, geralmente, posteriormente, passa por um movimento forte de correção, a gente vai concluir que ali é melhor perder a oportunidade, esperar uma futura entrada e realmente não fazer nada. Passou a ficar objetivo. Em outras oportunidades, né, eu já até citei um exemplo para vocês. Você vai no estádio de futebol. Se eu te fizer uma pergunta, em média, as pessoas que estão no estádio de futebol têm que altura? Bom, no estádio de futebol, num jogo, estádio lotado, 40 mil pessoas, por exemplo. A média de altura dessas pessoas, essas 40 mil pessoas, provavelmente deve ser entre 1,60 m a 1,80 m. Seria uma grande distorção se a gente encontrasse 40 mil pessoas com a altura de um jogador de basquete ou com a altura de um anão, um hobbit, né? Seria uma grande distorção. Provavelmente a gente não deva ver isso, né? A mesma coisa acontece com o mercado. Mas por que razão, se nós temos regras de setup, nós vamos comprar uma ação depois que ela já subiu 10% em um único dia? Ela já abriu com um gap de alta. O índice, de repente, já abriu com 2% de alta. O dólar, de repente, abriu com uma queda mais forte, 1% de queda. Nós já vamos sair vendendo na abertura? Antes mesmo de criar um contexto, e aí sim, em cima desse contexto, concluir que existe as regras operacionais, todos os pré-requisitos estão atendidos, e aí sim enviar a ordem. Lembrando, qual horário você está operando? Talvez vá abrir o Dow Jones, 12 horas e 30 minutos, que é o horário que o Dow Jones está abrindo agora. Quem sabe não tem uma notícia para sair dentro de 1, 2, 3 minutos. Faça sentido você esperar, se caso for uma notícia de alto impacto. Porque se for contra a sua exposição a risco, vai ficar muito maior. Se for a seu favor, ótimo. Mas como controlar isso? Voltamos a ficar com uma característica subjetiva. Pode ser bom o número, pode ser muito ruim. Então, galera, são regrinhas, né, que vão montando um quebra-cabeça e depois que o quebra-cabeça está todo montado, a
a sua estrutura, o seu alicerce, a sua estrutura operacional passa a ficar mais blindada. Sabe por quê? Porque ao apertar o botão de enviar a sua ordem, comprar, vender, agredir, comprando lá no Profit Chart, compra no ESC, compra no BID, arrastando sua ordem pelo gráfico, você vai fazer isso com a sua mente limpa, tranquila, extremamente seguro. Porque todos os pré-requisitos foram atendidos. Deu errado é uma consequência do mercado. Senão, não seria renda variável. Seria renda fixa. Bolsa de valores no Brasil se transforma em renda fixa. Não é assim. Isso aqui é renda variável. Não existe nenhuma forma que acerte 100% do tempo. Pode até passar por um período de tempo acertando um percentual alto. Mas o erro vai surgir. Mais cedo ou mais tarde ele vai surgir. Mais cedo ou mais tarde ele vai surgir. Meta de ganho. Quem aqui não chegou para trabalhar, não tendo no seu checklist um objetivo, vamos operar, mas é assim, a esmo, entendeu? Estou ganhando R$100, estou ganhando 200, estou ganhando 500, já voltei para 100, já estou negativo em 300, opa, voltou para positivo 300, cheguei a 700, puxa, saí perdendo. Né? Final do dia, acabei tomando stop maior, com a mão mais cheia, aí rodei bastante, acabei perdendo muito com emolumento, taxa de liquidação, corretagem, enfim. Ah, cara, a corretagem é muito cara, né? O mercado é muito difícil, isso aqui não dá dinheiro não, né? Aí no outro dia, R$100, 200, 300, puxa, que delícia, como é emocionante operar, né? Que delícia, vou continuar, né? Olha que maravilha, o mercado oscilando, Petrobras, caramba, comprei Petrobras. Aí já começou a agir no impulso, sabe? Já não fez análise detalhada. Opa, foi no impulso. Stop. Ah, mas ontem eu estava a 700. Positivo. Acabei fechando negativo. Agora, estava a 300. Tomei stop, voltei para o 0 a 0. Vou buscar. Vou para cima. Vou para cima. E aí as regrinhas estão todas ficando para trás, entendeu? Todas ficando para trás. O checklist já está indo pelo ralo, já, né? Já está no lixo já, certo? Aí ali, pronto, você se desconecta. É outra pessoa. Já começou a virar jogador, entendeu? É importante ter a bendita meta de ganho. E não pensar que você tem que cravar ela todos os dias. E também não necessariamente parar porque você atingiu a sua meta. Mas aprender a lidar no lado positivo e aprender a lidar com o dinheiro no lado negativo. Sugestão de como lidar com o dinheiro no quadro positivo. Ao definir qual vai ser a sua meta, suponhamos que, por exemplo, ela seja de R$200, de R$100, cada um com a sua proporção. Vamos pensar em R$200, o primeiro exemplo citado. Há alguma razão para você chegar a R$150, por exemplo, positivo, e encerrar o dia negativo? Eu te pergunto. Ah, sim, né, Kim? Porque eu não bati os 200, né? Me desculpa, pessoal. Você está tão perto do 200 que não faz mais sentido você fechar no negativo. Talvez, se você estiver numa sequência boa de ganhos, uma semana boa, num mês bom, você se deu o luxo de sair no 0 a 0. Mas sair no negativo, eu acho extremamente prejudicial no médio e longo prazo. Então, ao atingir, né, um valor muito próximo à sua meta, naquele momento, você tem que falar o seguinte: hoje eu não saio mais negativo. Na pior das hipóteses, o que era 150, eu vou sair com R$50 positivo. E quando você atingir a sua meta, os R$200, você vai falar o seguinte: agora, né, eu não topo sair do mercado mais com menos do que R$150 positivo. Então, eu só tenho R$50 para continuar tomando decisão.
já tenho meus 200 garantido. Eu posso levantar e ir embora. Posso levantar e fazer outras coisas e cuidar dos meus filhos, se já tiver filhos. Se ainda não tem filhos, e fazer algo que gosta, praticar esporte, cuidar de uma outra atividade. De repente você é um empresário, tem outros negócios, tem outras atividades, um outro emprego, enfim. Você já está pronto para ir fazer outras coisas. Você já tem que ter na sua cabeça que esse dia você saiu vencedor do mercado. E isso vai te dar total tranquilidade a ponto de, caso você decida ficar na frente do computador, esperar a melhor oportunidade. E ao esperar a melhor oportunidade, já com os seus R$ 200 ganho, arriscando, por exemplo, os R$ 50 desses 200 que você já ganhou, você também tem a chance, de repente, de fazer 230, 250. Ao atingir 250, aonde é o momento que você tem que parar de operar? Poxa, já estou a R$ 250. Se eu voltar para 200, que era a minha meta, eu paro, eu levanto da cadeira e vou fazer outra coisa. Vocês entenderam que passou a ficar escalonado agora? Mas é o seguinte, em momento algum, quando você ficou positivo, ficou bem positivo, você vai deixar virar prejuízo. A gente tem que aprender a lidar com o dinheiro no mercado financeiro. Ele vem e volta, ele passa pelas nossas mãos de uma forma muito rápida, muitas vezes muito fácil. Às vezes nem sequer a gente teve a chance de transformar o dinheiro que a gente ganhou em algo material. Eu sempre falo para o pessoal, está ganhando, pegou um semestre bom, pegou um mês bom, pegou uma semana boa. Cara, se for possível, faz o seguinte, resgata parcialmente o valor que você ganhou, vai ali num restaurante legal, come algo e paga com o dinheiro do mercado. Precisa comprar um objeto para casa, vai lá e compra, né, este objeto e transforma o dinheiro que era virtual em algo real. Entenda que houve suor de fato na frente do computador, que houve dedicação, né, da sua parte para sair com aquele valor positivo do mercado. Enquanto ele está no virtual, o que acontece? Né? Você passa a ganhar, perder, ganha, perde. Muitas vezes você perde noção do dinheiro, porque ele não está ali palpável na sua mão. Você não sentiu o gostinho dele, de fato, a ponto de entender que você precisa lidar com mais carinho com o dinheiro. E aí eu vejo a galera não tendo esse tipo de regra no setup. Tem meta de ganho, entendeu? Mas fica igual um maluco até bater a meta. Eu já vi galera por conta de R$ 15, de R$ 20, com uma meta de R$ 1.000 saindo no negativo. Vocês concordam comigo, galera, que não faz sentido nenhum? Você tem uma meta de R$ 1.000, você está ganhando 900, 980, 950. Conseguir sair no negativo num dia como esse é praticamente um suicídio, né? E não só do lado positivo, a gente também tem que tomar cuidado e ter regras para a meta de perda. Por que algumas pessoas quebram, né? Por que algumas pessoas quebram? Como muitos quebraram essas semanas anteriores, com essa alta toda que teve no dólar, e a movimentação no dólar acaba sendo muito mais representativa, financeiramente falando, pelo nível de alavancagem dele, porque não tem um limite de perda. Em algum momento você se desconecta de todas as regras, de todo o checklist que a gente passou até aqui para vocês, e ele não é tão curto assim, ele não é um checklist pequenininho, são várias coisas que a gente tem que cuidar, né? Por quê? Por que a galera quebra? Poxa, começa a ficar destemido,
começa a atuar como um jogador e não como um profissional. Ao invés de estopar uma operação, segura, cancela o stop, opera com um lote maior, e aí quando você sente a dor, é difícil você assumir a dor. O que você faz? Você pode falar o seguinte: olha, eu vou esperar o mercado voltar, porque eu não vou assumir esse prejuízo. Porque o prejuízo ficou muito maior do que você previa, né? E aí você começa a cavar um buraco que não tem volta. Então, galera, a meta de ganho, a gente tem que saber lidar com o dinheiro, mas a gente tem mobilidade, porque a gente está para frente. A gente tem mobilidade. Poxa, aqui, minha meta é R$200, eu estou 150. Então, eu já vou colocar um break aqui, né, para parar de operar, caso eu volte para 50. Se eu voltar para 50, eu saio do mercado. Vou sair com R$50 de lucro bruto, paciência, certo? Estou a 200. Opa, o meu break já subiu para 150. O mercado tá bom, acho que dá para buscar um valor maior e tal. Mas aí é o seguinte, galera, você já está com os seus 200 na mão. Tá ótimo. Então espera as operações mamão com açúcar que atendam todos os pré-requisitos, como você já atuou até ali para ganhar os seus R$200, e a consequência de fazer isso é transformar 200 em 250, em 300, e num dia muito bom, você vai conseguir chegar a 500, 700, 800, 1000, quem sabe. Então, para frente, a gente não precisa necessariamente parar. A gente tem que ter limitações. Opa, eu estou a 200, mas acho que dá para continuar. Então, meu break é 150. Voltou para R$150, eu paro. Fiz R$300. Opa, se eu voltar para 200, eu paro, porque 200 já era a minha meta. Estou a 500. Cara, trava em 350. Trava em 350, entendeu? Se eu voltar para 350, já estou R$500, mas acho que tem mais oportunidade. Poxa, eu fui para 700. Vai subindo sempre a sua trava. Na perda, não. Pelo amor de Deus, né, galera? Na perda, não. Qual que é a sua meta? Ah, minha meta de perda é 200 também. Bateu 200, meu amigo, desliga tudo, vai fazer outra coisa, vai estudar, aproveita para esfriar a cabeça, não foi um bom dia, paciência, sai da frente do computador. Vai te dar aquela dor, né, no coração se você vê um trade e pensar assim, puxa, que vontade de entrar, certo? E aí aquele trade, sabe o que vai acontecer? Você não vai entrar, mas ele vai dar certo. E aí você vai pensar exatamente o seguinte, ó lá, viu? Se eu tivesse feito, eu teria recuperado. Sabe? Coisinha de criança mesmo. Ah, nossa, podia ter recuperado. Aí, você não cogita que se você tivesse errado, você não estaria mais 200 negativo, já era 300. Ou seja, a estratégia já foi pelo ralo. A disciplina já foi pelo ralo, entendeu? Então, para trás, gente, deu o limite de perda, para. Mercado está volátil, você aí que já está no estágio mais intermediário avançado, saiba controlar o tamanho da mão. Saiba controlar o tamanho da mão. Ao fazer uma análise detalhada, quem está chegando mais tarde, ao assistir a apresentação, a gravação da apresentação, vocês vão ver essa parte onde a gente falou da análise detalhada, vocês vão aprender a lidar com a volatilidade daquele ativo. Ao fazer uma análise detalhada, você já sabe que o mundo está zoado, porque você acordou de manhã, né, e você foi lá e viu as bolsas lá fora que estavam derretendo ou bombando. Aí, de repente, você seja o cara que opera com a mão grande, com lotes grandes, com uma posição grande. E aí, de repente, por ser um dia atípico de volatilidade maior, você não se atente ao risco de pular um stop, o mercado não respeitar determinados padrões. E aí, meus amigos, é uma grande pancada e faz toda a diferença.
Então você tem que saber ajustar as velas. Neste momento o vento está apontando para o sul, está ventando para o sul, mas o nosso destino é o norte. Você está no meio do mar. Meu amigo, se você não ajustar as velas, amigão, você está indo, né, você está indo totalmente contra o seu destino, o seu objetivo final. No mundo do trader é a mesma coisa. Num dia extremamente perigoso, extremamente volátil, você lá brincando com o mercado de operar lote grande. Book cheio de spread. Não, mas eu sou profissional, eu sou bem sucedido, eu sempre me dei muito bem na vida, eu tenho milhões na conta, e aí, opa, escapou um stop. Ah, eu tenho bastante dinheiro, eu vou esperar. Acabou. Ali acabou tudo, entendeu? Ali, de novo, foi para o lixo todo o checklist que você deveria estar seguindo ao pé da risca. Então, o dia está perigoso, está muito volátil, diminui o tamanho da mão. Você pega, igual foi semana da vitória do Trump, onde no final do pregão o dólar bateu o limite de alta, 6% de alta, né, lá no fechamento do pregão, muito próximo ao fechamento do pregão. O quanto, né, a gente teve de transferência de riqueza, pessoas ganhando muito e pessoas perdendo muito dinheiro, empresas perdendo muito dinheiro. A gente está falando de uma moeda, né? Até uma grande empresa tem meta de perda se ela estiver, por exemplo, tentando fazer um hedge das suas posições, de repente ela é uma exportadora, o dólar para ela é extremamente representativo, então ela também tem que ter posições em dólar, porque uma queda muito brusca afeta, uma alta muito forte, opa, ótimo, né? Então as empresas também têm os seus limites para controlar. Por que nós, pessoas físicas, né, mortais, não vamos fazer isso aí? Finalmente chegamos na autoavaliação. Poucos fazem isso, tá? Poucos traders fazem isso. E a grande maioria acaba não fazendo porque prefere muitas vezes levantar da frente do computador e fazer outra coisa, e malhar, enfim, etc. Não separa em nenhum momento no final do expediente, ou até mesmo no dia seguinte, para fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação, ela é extremamente importante. Vocês devem estar se perguntando, por que utilizar esse método da autoavaliação, Kim? O que é isso que você está falando para a gente, né? No dia muito bom, com a autoavaliação, fazendo os estudos das operações que você acertou, aonde você entrou, aonde você saiu, você está fortalecendo todo o checklist que a gente passou anteriormente e você está fortalecendo o seu setup, a sua forma de agir em relação ao mercado. Porém, no dia muito ruim, você vai criar o quê? O diagnóstico. O diagnóstico dos erros que você cometeu. Eu cometi um erro porque eu levantei da frente do computador, esqueci de colocar um stop, o stop ficou salgado, extrapolou o meu limite da meta. Então você já sabe, tem compromisso, não abre uma boleta. Ou envia uma boleta que já tenha entrada, saída de proteção no loss e saída no gain. É esse diagnóstico que vai fazer com que você, no dia seguinte, seja um trader melhor. À medida que você tem esse diagnóstico, você consegue definir medidas curativas para suas decisões. Poxa, esse tipo de trade eu não faço mais. Colocar stop nesse tipo de padrão gráfico, nesse tipo de padrão de mercado, eu não coloco mais. Eu vou mudar a minha forma de colocar meu stop. Esse diagnóstico, pessoal, talvez ele seja mais importante do que tudo que a gente deixou para trás. Tudo que a gente falou daqui até o início da nossa apresentação aqui com vocês. Poucos fazem isso. A maioria procura entrar lá e ver o extrato da conta, ganhei e perdi. No outro dia, o único interesse é o da nota de corretagem. Poxa, vamos buscar, hoje dá para buscar, né? Ontem não foi muito bom. Mas nem sequer procurou entender por que errou. Aonde errou, qual foi o horário,
qual foi o setup que foi utilizado? Você estava fazendo uma operação de rompimento? Foram várias operações de rompimento que acabaram resultando em stop? O dia foi um dia volátil? Foi um dia consolidado? Passem a fazer isso de hoje em diante, pessoal. Mesmo que você esteja no simulador, faça isso. É isso quem vai fazer de você diariamente um operador melhor. Daqui a alguns meses, provavelmente alguns de vocês vão mandar lá uma mensagem no meu Facebook lá. Poxa, Aliakin, belo dia desses, assisti uma apresentação que você fez em parceria com a Nelogica. O tema era checklist do trader. Eu já fazia algumas coisas do que estava ali, mas realmente passar a fazer uma autoavaliação de uma forma mais minuciosa e também me auto-cobrar ao longo do dia, ou seja, seguir todo o checklist ao pé da risca, mudou completamente a minha forma de agir perante o mercado. Talvez alguns aqui eu vou estar apenas conseguindo ajudar a ponto de não quebrar. Mas eu tenho a certeza que para a grande maioria, né, todas essas variáveis que parecem simples, pessoal, parecem simples. Talvez na nossa cabeça seja muito mais importante comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, e acaba passando batido. O que tem de diferente de um trader profissional, de um cara que já conseguiu alcançar o estágio vencedor, já é um cara que consegue ganhar com consistência no longo prazo, para um cara que ainda não conseguiu adquirir esse estágio? O que tem de diferente, né? O trader profissional, ele sabe quando atuar e quando não atuar. O trader profissional, ele consegue controlar tudo isso que a gente falou para vocês. Tudo isso que eu passei para vocês. O trader profissional, ele já aprendeu a lidar com o financeiro e fazer financeiro virar mais financeiro. Não achem vocês aí, tá? Tenham a certeza que é exatamente assim, né? O velho ditado que dinheiro faz dinheiro, no mercado é exatamente assim. Imagina quem vem ganhando dinheiro nos últimos tempos, extraindo dinheiro do mercado, montou a sua carteira e pegou parte dessa alta desse ano. Não vai muito longe. Petrobras, em janeiro, fez mínima, em dezembro para janeiro, né? Ela fez mínima em R$ 4,12. A Petrobras está sendo negociada a R$ 15,60. Eu falo da Petro porque a Petro todo mundo conhece, né? Qualquer pessoa conhece Petrobras, né? De repente, se a gente falasse de Suzano, talvez já nem todo mundo conhecesse. Vamos falar de Vale. Em janeiro deste ano, estava em níveis de R$ 6,00 e lá vai bolinha, R$ 7,00. Foi para R$ 25,00. Então, o ditado de que quem sabe lidar com dinheiro, quem tem dinheiro faz dinheiro, isso para o mercado faz todo sentido também. Já o iniciante, não. O iniciante ele não sabe lidar com o mercado, com dinheiro no mercado de renda variável. E aí o que deveria ser uma matemática de juros compostos a seu favor, passa a ser contra você. E isso geralmente acontece pela maneira que você atua. Tá ok? Então, gente, os pontos eram esses, tá? Eu vou abrir para perguntas para vocês aí. Eu imagino que tenha ficado algumas perguntas. O que eu tinha para passar para vocês é o que eu entendo ser extremamente funcional, que eu utilizo no meu dia a dia. Passei a utilizar há alguns anos. Essa rotina diária ela é importante. E esse último tópico que eu coloquei aí, a autoavaliação, galera, não tenha vergonha de chamar a gente, enfim, a gente está no mercado há bastante tempo
Eu, particularmente, já vivi todos os lados aí, os dois lados da moeda, né? O lado de perder dinheiro, foi assim que eu comecei, perdendo muito, com um grande prejuízo em Telebrás. Fiquei 2 anos no quadro negativo, sem conseguir reverter o placar e sem conseguir ter resultados nas minhas operações significativos. Ganhava, perdia, ganhava, perdia, 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 ganhava, ganhava, daqui a pouco perdia de novo, enfim, até conseguir virar a chave. Mas eu só realmente consegui virar a chave, sabe por quê? Eu fiquei um longo período operando com lote mínimo. E naquele período, eu criei essa forma de autoavaliação. E ali, em cima dos meus erros, eu tinha um diagnóstico. Dos meus acertos, eu tinha um diagnóstico. E aí o segredo passou a ser o seguinte: potencializar os acertos e, claro, sanar de uma forma urgente os erros. Lembrem-se disso, façam isso. Peço aí para vocês que deem ouvido a essa questão, tá? Rafa, fique à vontade aí para começar a passar as perguntas, Rafa. Não, claro, Kim. Kim, antes eu gostaria de tentar uma coisa aqui com o pessoal. É uma ferramenta que a gente tem aqui no sistema, que é uma ferramenta de pesquisa que a gente acompanha em tempo real e o pessoal vai respondendo aqui, tá? Eu não tenho certeza como que funciona, pessoal. É um teste que eu gostaria de fazer, mas para ver se a gente consegue aumentar a interatividade aqui das palestras, tá? Kim, eu vou fazer o seguinte, eu criei 3 perguntas, né, para mandar aqui pro pessoal, e tem uma delas que eu coloquei assim. Vamos fazer o seguinte, Kim, tu decide. Eu vou lançar só uma pergunta aqui pro pessoal responder em tempo real. E eu criei 3 perguntas assim. A primeira é: você olha alguma notícia antes de operar? Você traça objetivos para os ativos? E a terceira é: você possui meta de ganho e perda? Qual que você quer que eu faça pro pessoal aqui? Eu acho que é legal a de ganho e perda, tá? Ganho e Porque perda. ali a gente lida direto com financeiro, que é o que mexe com todo mundo. Vamos lá, tá aí na tela. Você consegue ver, Kim? Aí? Vamos ver se aparece aqui. Vamos ver. Tá aqui para o pessoal fazer a pergunta. Acho que vocês têm que responder na tela, eu acredito, viu, pessoal? Sim, aparece sim, tá? Tá aparecendo aqui. Vamos lá, pessoal. 44% já votaram. Você tá vendo as respostas ali, Kim? Tô vendo sim, cara, acompanhando. É muito interessante, né? O percentual em tempo real, olha aqui, show de bola. Bacana. Tô impressionado só é que, às vezes, Tá tá bem batendo forte. 30 e 38%. O pessoal, às vezes, tem meta de ganho ou de perda. Ou seja, hoje eu amanheci para buscar meta, entendeu? Pessoal, eu vou segurar mais um pouco aqui só pra deixar vocês responderem. Tá, deu 1 minuto, eu vou deixar 1 minuto e meio, mas é assim, pessoal, tá. Eu esperava um pouquinho menos de às vezes aqui, mas é isso daí, acontece. Tá, vamos lá. Vamos encerrar aqui. Vou encerrar aqui, viu, Kim? Ok. Deixa eu dar um share aqui pra vocês. E ficou assim, ó, os resultados. 44% até que não foi tão ruim, né? Tem bastante gente aqui. Eu acho que eu até esperava mais. Eu esperava muito mais não, Kim. Eu não sei você. Eu esperava um pouco mais de não aqui, viu? É, exatamente, eu também. Eu esperava mais não, e esse às vezes aqui me surpreendeu, porque, poxa, ele quase bateu o número de Sim. 44% do sim. Então, é algo interessante a ser trabalhado em cima disso também. Ah, bacana. Então, isso aqui é uma ferramenta que a gente pode utilizar mais vezes, viu, Kim? Aqui, pra gente ver a interatividade e ver até mesmo como que tá o engajamento do pessoal com relação ali a... O pessoal aqui tá pedindo outra. Vamos mandar só mais uma pessoa, Kim? O que você acha? Claro, cara, por favor, levanta aí e a gente pode mandar aí. Vamos colocar assim, ó, se o pessoal traça objetivos para os ativos, tá? Que eu acho que é uma coisa importante também. Mesma coisa, pessoal. Sim, não, às vezes. Eu vou deixar aberto por 1 minuto, tá? Até porque, por causa do tempo, depois a gente vai para as perguntas, tá? O pessoal tá... Essa aqui tá um pouco melhor, né, Kim?
Essa eu tô mais feliz já. Essa aqui tá melhor. Tem menos às vezes, tem um pouco mais de não, mas faz parte. Mas eu não vou negar que eu sou um cara que eu teria colocado às vezes aqui na questão dos objetivos para os ativos, viu? Não vou negar. É, eu nas duas, assim, né, talvez até pela minha condição aqui, talvez de mais experiente, não sei se tem alguém mais antigo de mercado, mas as duas é algo muito fixo, assim, é convicção total. Era assim na lata, entendeu? Esse daqui eu teria colocado às vezes na lata. Eu não vou negar. E às vezes mais pra não também, viu? Eu só colocaria às vezes porque às vezes eu faço mesmo, mas tá mais pro não aqui. Vamos lá, pessoal. Vou encerrar aqui, vou mostrar pra vocês como que ficou. Esse aqui é o seguinte, né? 63% das pessoas traça objetivo, 23% não traça e 13% traça às vezes objetivos para os ativos. Né? Até que foi um bom número, né, Kim? Exatamente, esse bem interessante aí. Então vamos lá para as perguntas. Obrigado aí pela paciência de vocês. É uma ferramenta aqui que eu queria testar já faz um tempo. Né? Então vamos lá. Eu separei aqui, vocês podem realizar as perguntas, viu, pessoal? Vamos lá. Teve uma aqui, foi bem no começo, viu, Kim? Que quando você estava falando ali, eu vi que muita gente perguntou o que é payroll. Né? O pessoal perguntou muito quando você comentou ali na questão das notícias e acho que o pessoal ficou muito curioso também pelo fato de que é sempre discutido esse payroll, tá saindo na sexta-feira e blá blá blá. Então explica resumidamente para o pessoal aqui, Kim, o que seria o payroll e por que ele influencia tanto o mercado. Legal. O payroll é o dado mais importante esperado durante todo o mês aí, né, pelos traders principalmente. E ele acontece toda primeira sexta-feira do mês. Tá? Toda primeira sexta-feira do mês a gente tem a divulgação do payroll. Nele estão embutidos vários dados que saem nos Estados Unidos e que geram alto impacto para a moeda. Dados esses como, por exemplo, pedido de desemprego e por aí vai indo. Então, é o número mais forte do mês que possa impactar a moeda, o dólar. Tá? Toda a primeira sexta-feira do mês tem dados aí do payroll. Bacana, Kim, bacana. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu até separei, foi da Ana Oliveira. Ela comentou aqui, né, sobre de operação pequena e tudo mais, mas a segunda parte da pergunta dela, ela colocou assim, ó, quando você está falando da questão de stop ali, do limite e tudo, e ela falou, se não cabe no stop, é melhor não entrar mais, certo? Então ela está colocando aqui, né, o restante da pergunta é o seguinte, ela colocou, quando a gente, nesse caso, acho que quando você estava falando ali, a gente só pode entrar então em uma operação pequena que o stop seja 50 escalonados. Por exemplo, porque se não cabe no stop, melhor não entrar. Então não significa que é melhor você avaliar o teu stop também, quando for definir a tua meta de perda, e se sim, né, Kim, o que você aconselharia ali um percentual, quando você for classificar o teu stop para andar em junção com a tua meta de perda. Né? Eu não sei se talvez faria sentido você colocar o teu stop na tua meta de perda, mas também você faria um único trade se ele der errado, você já não opera mais no dia. Qual que seria a tua consideração, Kim? Bom, eu acho que assim, né, quando a gente lida com metas menores aí, né, por exemplo, R$200, R$100, as posições são de fato menores. Então, quando a gente fala de financeiro de R$50, você está já R$200 para frente, assumir um risco de no máximo R$50, é provavelmente porque a gente está lidando com ou uma operação em dólar ou uma operação exatamente em índice, que é onde você consegue, com um contrato, 2 contratos de índice, 3 contratos de índice, almejar essa rentabilidade e também correr esse risco em média. Então, a maneira de lidar com o dinheiro para proporções menores, eu acho que precisa estar totalmente atrelada a contratos futuros e precisa estar atrelada a risco pequeno por operação, lotes mínimos de fato. Uhum. Né? Então,
é uma limitação que a gente passa a ter e que acaba fazendo com que a gente atue mais nos contratos futuros, onde a gente tem mais mobilidade com menos capital. Nas ações, por exemplo, não dá para a gente trabalhar com risco de R$50. Né? Hoje, pensando em financeiro de fato de R$200 por dia, você vai ter que operar pelo menos com, na minha opinião, com 500 a 800 ações. Uhum. E aí o risco com essa quantidade de ações ele vai superar, por exemplo, os R$50. Né? Entendido. Aliás, pessoal, só uma curiosidade, a gente lançou, acho que foi na semana passada, um alarme financeiro. Então, você define ali, quero que me dê um alarme quando eu ganhar R$200 ou perder R$200. A partir do momento que você fizer isso, o ProfitChart vai te dar um alerta ali, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante ali que a gente adicionou para auxiliar vocês até nessa questão do controle emocional. Ok? Kim, teve uma pergunta aqui, foi do João Amâncio Silva. Ele teve uma hora ali que até teve bastante gente aqui no chat que acabou comentando, né, sobre seguir o seu setup, o setup da indicação, né, quando tá acompanhando alguém, se você é iniciante, o que é melhor, no final tu vai pelo teu instinto na dúvidas, quando alguém te recomendou. E aí vou de várias perguntas, viu, pessoal? Eu sei que teve várias pessoas que perguntaram algo do tipo, mas vou resumir na do João aqui, e ele colocou, para quem é iniciante, seguir recomendação gera resultado? Perfeito, vamos lá. Bom, eu acho que assim, existem dois resultados aí. Né? O resultado das operações do analista, se você seguir ao pé da risca, sim, dependendo do analista que você esteja seguindo. Acho que é uma questão aí de conhecer o trabalho que cada um faz. Agora, existe o aprendizado que está por trás disso tudo, né? Uhum. Você pode escolher ser um seguidor de recomendação, né? Ou de fato aprender por que houve uma recomendação em cada um daqueles trades, em cada uma daquelas operações que foram passadas, para aí sim, a partir de então, definir que você está preparado para começar a atuar, e aí, ao receber uma recomendação, você vai conseguir de repente falar, poxa, essa operação que o Aliakin recomendou, eu não concordo. Então eu não vou acompanhar, eu já não vou fazer. Você já vai conseguir ter muito mais, como que eu posso falar, poder de decisão embasado em uma estrutura tecnicamente falando sólida, do que se você simplesmente seguir as recomendações. Se você pegar eu numa fase boa, ótimo. De repente você pega uma quinzena ruim, talvez você fique com um histórico extremamente ruim, mas isso no track record de 6 meses, 1 ano, acaba sendo pouco representativo. Então, acho legal não sair acompanhando ninguém de cara. O legal é você ter pelo menos um mês vendo as operações que o Aliakin recomendou, que o Danilo recomendou, que o Alisson recomendou. Opa, conseguir entender um mínimo de como ele trabalha, de como são as entradas, as saídas, etc. Aí, de repente, você fala, agora eu vou testar num simulador as operações que ele passa. Aí você já vai ter ali um mínimo de histórico. 1 mês se passou, 2 meses se passou. Dá para ganhar dinheiro com isso? Sem sombra de dúvidas dá. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas não conseguem acompanhar todas as operações. Uhum. Talvez por falta de capital, né? Aí, de repente, corre o risco de você pegar uma que deu loss e o analista ter passado mais outras 2, 3 que deram certo, por exemplo. Aí o resultado do analista no seu track record vai ser diferente do seu. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque tem uma série de variáveis que vão influenciar direta e indiretamente no resultado final. Mas a resposta é sim, dá.